Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Cresce venda de suplementos falsificados. Mais de 12 milhões de brasileiros estão desempregados. Casos de sífilis aumentam em 80% em Taubaté. Brasil bate recorde em número de empresas inadimplentes. Pelo menos 15 milhões de brasileiros sofrem de problemas auditivos. E veja também. Muita gente fala em reencarnação, muitos falam em ressurreição, outros falam que realmente vai acontecer a subida de muita gente para o céu. Tudo isso em decorrência da morte. Hoje nós vamos quebrar tabus a respeito desse tema. Estamos recebendo o pastor Felipe Feitosa e ele vai falar para nós com base na Bíblia o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que Deus reserva para nós. Temos certo que só Ele sabe tudo, né? Deus, através das suas inspirações, dos seus testamentos, porque Ele sabe o que é o início e o fim desde o início. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV e na web. Para muitos, o feriado de finados é um dia de tristeza. Pensando nisso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Pindamonhangaba realizou um projeto no cemitério municipal para levar mensagem de esperança às pessoas que perderam um ente querido. O dia 2 de novembro é um feriado nacional que foi criado em homenagem às pessoas falecidas. Essa data traz boas lembranças de quem já partiu, mas também muita tristeza e saudade. Centenas de pessoas passaram pelo cemitério municipal de Pindamonhangaba, muitos com dúvidas e incertezas sobre a morte. Eu não sei dizer exatamente, eu penso que uma vez eu conversando com a minha sogra, e ela falou assim que a morte é um sono, a pessoa dorme. Não sei, alguns dizem, falam, purgatório, outro mais. Eu não sei dizer, mas em algum lugar a pessoa vai. Todo mundo pensa, fala, é céu, né? Pro céu, todo mundo quer estar lá junto, todo mundo junto. Mas eu não sei. Fernando perdeu os pais há 29 anos, mas ele tem no coração a esperança de que um dia a saudade e a angústia irão passar. Esperança de uma vida melhor, né? Sim, porque é pouco tempo para a gente estar passando por essa terra. Então eu acredito que é a coisa melhor depois dessa terra aqui. No Vale do Paraíba, cerca de 75 mil pessoas vão visitar os cemitérios nesse feriado. Elas entram com flores nas mãos e reunidas com seus familiares, porém saem daqui tristes e angustiadas. Mas a Igreja Adventista de Pinda, preocupada com essas pessoas, realiza uma ação há 12 anos, distribuindo água e uma mensagem de esperança. Esse projeto é muito legal porque as pessoas são muito receptivas, elas elogiam bastante o trabalho da Igreja Adventista e ficam muito felizes por poder beber uma água num momento que está um calor que nem hoje, e elas se sentem muito bem. O nosso objetivo é seguir os passos que Cristo deu. Quando Ele esteve aqui nessa terra, Ele se misturou com as pessoas. Onde as multidões estavam, Jesus ali estava também. Então nós sabemos que devido ao dia de finados, as pessoas estão sofrendo e a Bíblia nos ensina a consolar essas pessoas de alguma maneira. Então por isso que realizamos esse trabalho. Quantos litros de água são distribuídos e de onde vêm essas águas? São 15 galões de água, totalizando 300 litros. O senhor Jair hoje, ele nos ajuda apoiando esse projeto. Antigamente a Sabesp também nos apoiava, mas hoje o senhor Jair tem nos ajudado. E quantas pessoas ajudam nesse projeto? O distrito de Pindamonhangaba, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem 8 igrejas. Então cada igreja ela possui uma liderança. Esses líderes eles vêm aqui e nos apoiam para ajudar essas pessoas. Junto com a água é distribuído um folheto. E qual é a mensagem que tem nesse folheto?
A mensagem desse folheto é a mensagem de saúde, né? Onde as pessoas elas podem ter um pouco mais qualidade de vida através dos princípios bíblicos. Então a gente distribui para complementar aquilo que a gente já tem beneficiado essas pessoas com a água, né? A esperança é, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Depois do aumento dos valores das multas, uma outra novidade envolve o trânsito em São José dos Campos. Os guardas municipais também poderão aplicar multas no trânsito. A cidade possui aproximadamente 420 mil veículos e nos primeiros 9 meses deste ano foram aplicadas pelo menos 160 mil multas. Por isso, o Supremo Tribunal Federal concluiu que os guardas municipais podem sim ajudar no controle de trânsito da cidade. O decreto que autoriza esse trabalho já foi publicado e 150 profissionais serão nomeados para o cargo, mas ainda não há uma data prevista para essa regra começar a valer. E depois de registrar queda, o setor industrial da região teve um leve aumento de produção em setembro. Na comparação com o mês anterior, a produção subiu 0,5%. Os dados são do IBGE, mas apesar do pequeno aumento, a indústria ainda está 20% abaixo do registro que foi atingido no ano de 2013. Kívia Henning, repórter setorial. Tem um hábito alimentar que virou moda entre os frequentadores de academia, o uso dos suplementos. A procura por esses produtos é grande e o risco de adulteração na fórmula só aumenta. Para se ter uma ideia, algumas marcas contêm porções de proteína menores do que as descritas na embalagem. O vendedor Gerson quer ter mais massa muscular. Para acelerar o processo e chegar ao físico ideal, ele recorre ao suplemento alimentar. Há um tempo já que eu consumo, mas hoje em dia eu consumo mais só a proteína, whey protein, né? E para mim eu acho importante. Antes eu tomava mais, né? Mais de diferentes tipos. Eu tinha um resultado bem bacana conforme eu ia tomando. Você teve algum problema já em consumir esses produtos ou não? Não, graças a Deus não. Nunca tive nenhum problema. A estudante Marcela, de 21 anos, é mais cautelosa com relação a esses produtos. Ela não consome nenhum suplemento sem orientação de nutricionista. Eu tenho um pouco de medo das consequências, dos efeitos colaterais. Alguns suplementos aceleram o coração, então eu tenho medo de... Hoje em dia eu não tenho nenhum tipo de doença, mas que pode desenvolver a longo prazo. Os suplementos fornecem vitaminas e nutrientes necessários ao organismo quando há carência dessas substâncias. Eles complementam a alimentação. Os polivitamínicos são os mais utilizados em dietas desequilibradas. Mas o consumo desses produtos deve ser feito com indicação de especialistas. A indicação de uso de suplementos ela deve ser bem personalizada, individualizada. As pessoas que costumam ter uma dieta saudável e rica em diversos tipos de alimentos, teoricamente não necessitam de nenhum tipo de suplementação. Os riscos de usar suplementos alimentares sem consulta nutricional podem ser ainda maiores quando se trata de produto adulterado. Este é o alerta da nutricionista Renata Furlan, especializada em nutrição clínica, dietoterapia e também doutora em medicina preventiva. Segundo ela, o consumidor deve ficar atento às informações dos rótulos. Como não há uma fiscalização tão importante, eles acabam sendo falsificados em laboratórios clandestinos. O consumo desses produtos pode ser bastante prejudicial aos indivíduos. Mas se for uma adição de um produto ilegal, como por exemplo um hormônio, um anabolizante, uma substância psicotrópica, esses prejuízos podem ser muito grandes, que podem ir desde uma insuficiência hepática, erros metabólicos, até diferenças de comportamento, alterações no comportamento do indivíduo e até a morte. Sempre passando para eles, olha, vai no nutricionista esportivo, é muito importante ter máximo de cuidado com a falsificação de suplemento, qual suplemento é bom, importante. Cada
corpo é um corpo, biotipo é um biotipo, então você tem que tomar um suplemento que é bom para você. Nesta loja de produtos naturais e suplementos, a variedade de marcas funciona como um leque de opções ao cliente. Para não correr o risco de oferecer algum produto sem qualidade, a loja faz uma triagem de compra e de fornecedores. Nós consultamos nutricionistas, sempre verificamos laudos, para não ter nenhum problema com o consumidor final. Produtos à base do soro de leite e os termogênicos que auxiliam na redução de peso são os que têm maior saída. De acordo com o dono da loja, para evitar problemas, o consumidor deve buscar informações do produto indicado para cada tipo de dieta. Tem muitas marcas que diz que tem a quantidade exata de proteína, mas na verdade tem inferior, Isso prejudica o consumidor final. Então é importante estar comprando de marcas confiáveis, em lugares confiáveis, e pode estar ligando direto no fabricante, comprar em lojas confiáveis, Igual aqui o cliente vem, a gente explica, tem nutricionistas parceiros nossos que indicam a nossa loja, Para o professor e consultor de mercado de suplementos, na maioria das vezes é mais difícil o consumidor identificar um produto adulterado do produto falsificado. Mas quando o produto é falsificado ou o produto é adulterado com adição de substâncias proibidas, coisas assim, aí os efeitos são mais sérios. Então, se o consumidor percebe que o produto está adulterado alguma coisa, ele deve sim entrar em contato com a marca, ele deve buscar uma explicação, e qualquer empresa séria tem a obrigação de dar essa explicação para o consumidor, mas, em último caso, ele pode mesmo buscar as autoridades competentes. Pode buscar a Anvisa, pode buscar a polícia, pode buscar seja lá quem for para garantir seus direitos. Minha gente, as multas de trânsito estão cada vez mais caras e com penalidades pesadas. Mas você sabe para onde vai o dinheiro arrecadado em milhões de multas aplicadas em todo o país? Teoricamente, o governo teria que explicar o valor arrecadado. No estado de São Paulo, a Promotoria do Patrimônio Público abriu um inquérito para saber para onde o dinheiro está indo. Amigos, a nova tabela de valoração das multas traz de volta a discussão sobre o caráter filosófico que inspirou o Código de Trânsito brasileiro, prevenção à vida e o caráter educativo. Tanto uma quanto a outra ficam aí numa situação delicada, porque nas rodovias o aviso ou a falta dele fazem com que se imagine que pagando a multa tudo pode, quando na realidade deveria haver a preocupação de evitar acidentes em decorrência do excesso de velocidade. Com relação à educação do trânsito, a ideia era que as multas revertessem para programas de educação, sinalização de vias e ainda o próprio asfaltamento ou recapeamento asfáltico. Nada disso acontece. O que a gente percebe é que prefeituras fazem caixa única com esses valores. Agora mesmo São José dos Campos está fazendo uma investigação por parte do Ministério Público, tendo em vista esses descompassos. Então, resta a pergunta: o objetivo da multa é educar ou arrecadar? O repórter setorial faz um breve intervalo e, na sequência, você vai ver. Projeto social pode reduzir tempo de pena em presídio da região. Aguarde um instante e aproveite para ver alguns destaques da semana. Brasil possui a segunda internet mais cara do mundo. Mais de 1.000 escolas estão ocupadas em protestos à reforma da educação.